Opa, boa noite, pessoal. Bom, então vamos começar, né? Já deu o tempo aí da galera entrar. Só tão, só estamos nós três por enquanto, né? Eu, Volney e Ricardo. Vamos começar fazendo exercício aí de revisão, né? Dos capítulos 7 e 8, principalmente do capítulo 8, tá? Volney e Ricardo estão apostos aí? A gente pode começar? Ricardo já deu um ok. Opa, então vamos lá. Primeiro exercício lá, ó. Qual parâmetro deve ser configurado corretamente em uma interface serial para que os protocolos de roteamento possam calcular a melhor rota? É uma resposta só, tá? Opa, o Ricardo escolheu A. Isso mesmo, é A, né? O atraso, na realidade, ele já é padrão nas interfaces, né? A carga depende do tráfego, não dá pra gente configurar. E a mesma coisa a confiabilidade, é um parâmetro da interface, mas ele também depende de como a interface tá, né? Se tem muito problema de conexão ou não. Então é uma coisa que não é configurável. Então é a largura de banda, o comando bandwidth, dentro da interface serial. E aí eu coloquei uma pergunta aqui, ó. Caso o parâmetro acima não seja configurado, qual erro pode ocorrer no cálculo da métrica do OSPF e EIGRP? Porque o RIP usa salto, né? O OSPF usa o custo, que é 10 na oitava dividido pela métrica, e o EIGRP usa uma métrica composta que usa o delay e a largura de banda. Mas se a gente não colocar nada no parâmetro largura de banda, o que acontece? Vocês lembram? O Ricardo já falou que não lembra. O Volney também não lembra? A tua largura de banda vai ficar igual a um T1, tá? Que é 1.5 megabit por segundo, tá? Então a tua largura de banda aqui, ó, ela fica igual a um T1. Então se você não definir nada, é como se você tivesse colocado um T1, que é o E1 dos Estados Unidos, né? É como se a gente tivesse colocado um T1 aí como velocidade, tá? Isso aí. O T1 vamos falar assim, né? É o E1 dos americanos, tá? Que é 1.5 megabits por segundo. Aí o que vai acontecer? Se você tiver interface que todas as velocidades são iguais, até não tem problema, né? Porque se tudo for, por exemplo, velocidade de 2 MB, se ele está 1.5 ou 2 MB, o cálculo vai ser igual, né? Aqui é o 2 MB, né? No Brasil a gente usa, ao invés do T1, a gente usa o E1, que é 2 MB, tá? Mas então, como eu estava falando, o que é o erro que acontece, né? Se você tiver todas as velocidades iguais, beleza, você não tem um problema no cálculo. Agora, se uma for 64K, outra 2 MB, outro 128, o cálculo vai dar totalmente errado, né? Tudo vai ficar baseado em 1,5 MB e você tem uma métrica totalmente diferente, né? Opa, boa noite aí, Luciano entrou também. Nós estamos na questão 3 aqui, Luciano. Quais são as características do protocolo Link State, o estado de enlace? É para escolher 3 aqui, ó. Vamos escolher 3 alternativas. Opa, o Ricardo já colocou lá A, C e D. Volney e Luciano, dê uma olhada aí e vê se vocês concordam com o Ricardo. Ah, tá carregando aí. O Volney já estava carregado lá. O que você acha? O Volney concordou. Avisa aí quando você tiver carregado aí, vê se você concorda ou não também com o Ricardo, que é A, C e D. Então a A fala que um protocolo Link State proporciona uma visão geral de toda a topologia. Essa é uma das características dele mesmo, né? O roteador se coloca como o topo da árvore e cria embaixo dele o caminho para todas as interfaces, para todas as rotas que existem, né?
Troca de tabela de roteamento com os vizinhos. Isso é uma característica de quem? Quem é que troca a tabela de roteamento completa com os vizinhos? O RIP, né? Agora, que tipo de protocolo é o RIP? Isso mesmo, distance vector, né? Um vetor de distância. Depois, calcula o caminho mais curto. Pois isso é a tradução do protocolo que ele usa, né? Shortest path first, o caminho mais curto primeiro, né? Então ele sempre calcula o caminho mais curto. E o caminho mais curto é o somatório dos custos, né? Você pega lá a velocidade, 10 na oitava divide pela velocidade, pela largura de banda, que dá o custo. O menor custo é o caminho que ele vai escolher. Depois, utiliza atualizações do tipo Event Triggered, que são disparadas por evento, né? Depois que o link state cria a tabela de roteamento dele, ele não muda mais. Ele só vai mudar se acontecer algum evento. E é claro, tem também no link state um parâmetro que é um contador, que se ninguém falar nada por muito tempo, ele vai dar como se fosse uma pingada aí para todo mundo, para ver se ou realmente não tem mudança nenhuma, ou então se não caiu todo mundo, né? Então, na realidade, se a rede ficar quieta por muito tempo, ele também manda. Só que isso aí, o padrão é de meia em meia hora, tá? E a última, claro que está errada, que era só 3, né? Utiliza atualizações periódicas frequentes. Quem que troca a tabela de roteamento com o vizinho e utiliza atualização periódica com frequência? RIP, que são os distance vector, né? Então aqui, ó, embaixo, 4. A que tipo de protocolo de roteamento as alternativas incorretas da questão 3 pertencem? Pertencem ao protocolo de roteamento distance vector, que no CCNA é representado pelo RIP V1 e V2. Apesar do RIP V2 falar via multicast, ele ter várias melhorias em relação ao RIP V1, ele continua sendo um protocolo de roteamento de vetor de distância, tá? Não muda isso em relação a ele. Beleza? Alguma pergunta sobre essa parte aqui? Vamos à próxima. Isso aqui já é mais complicado. Quais alternativas são verdadeiras sobre as EIGRP Successor Route, as rotas sucessoras do EIGRP? Então, quais são as... Oh, tá faltando um S aqui, ó, né? Faltando um S, Successor Route. Então, quais são as alternativas corretas aí, ó, na questão 5? Vou dar um tempinho para vocês lerem. Essa aqui tem umas respostas grandes, né? Vocês se lembram da terminologia? Tem 2 tipos de rotas no EIGRP, né? Successor. Opa, boa noite, Maicon. Nós temos 2 tipos de rotas no EIGRP: Successor e o Feasible Successor. Qual das duas é a principal e qual das duas é o backup? O Successor é o principal ou o backup? E o Feasible Successor é o principal ou o backup? Com isso a gente mata essa questão. O que vocês acham? O Successor é a principal ou a backup? É isso aí. Successor é o principal. E o Feasible Successor é o backup. Com isso a gente consegue matar a questão. Olha só. Vamos matar pelo absurdo aqui, ó. Uma Successor Route é utilizada pelo IGRP para encaminhar o tráfego para determinado destino. Pô, isso aqui é a rota principal. Tá morta. É beleza, ó. Successor Routes são salvas na tabela topológica e serão usadas se a rota principal falhar. Isso aqui é o Feasible Successor. Successor Routes possui um flag de active. Se lembra que eu falei do active lá na tabela? O active é quando uma rota está com problema. Então não tem nada a ver. Successor Route pode ter uma rota backup chamada Feasible Successor. Beleza.
Então é A e D essa aqui. E aí depois ele fala que as successor routes são armazenadas na tabela de neighbor após o processo de discovery. Caramba, nem falamos de processo de discovery no EIGRP, então isso aqui não tem nada a ver, né? Então tem duas coisas aqui que você já podia ter matado, né? Essa história do flag de active não tem nada a ver, e processo de discovery aqui, ó, não tem nada a ver, né? Poderia ser a B ou a D. Só que a A e a B, elas são mutuamente exclusivas, né? Se o successor é a principal, ele não pode ser o reserva. Então, essa aqui é a e D. Beleza? Embaixo, a 6. A 6 é facinha, tá? Você tem uma topologia que vai usar essas redes aqui, ó. Barra 26, barra 27, barra 30. Que tipo de arquitetura IP é essa aqui? Que a gente tem um nome para ela, né? Quando a gente usa várias máscaras de subrede, cada uma com um tamanho diferente. Como é que é o nome desse treco aí? VLSM, isso aí. Variable Length Subnet Mask, né? Então, o que o cara quer que você diga é quais são os protocolos de roteamento abaixo que vão suportar o VLSM. Ele só não falou VLSM, mas ele colocou um monte de rede em VLSM, né? B, D e E, né? RIP versão 1 não suporta VLSM, RIP versão 2 suporta, IGRP não suporta, EIGRP suporta e o SPF suporta. Então quem suporta VLSM? RIP versão 2, EIGRP, o SPF, alguns protocolos diferentes que não é para cair no CCNA, não são para cair no CCNA, tipo ISS também suporta, BGP também suporta, tá? Só quem não suporta realmente VLSM são RIP versão 1 e IGRP, que é o precursor do EIGRP, tá? Beleza? E eu deixei a mais cascuda por último, tá? Então eu vou deixar vocês pensarem aí. Qual é o objetivo? Ó? Todo mundo conseguiu enxergar a topologia aí? Então a gente tem uma topologia de rede com o SPF. O router ID de cada roteador está aqui, ó. Em cima aqui, ó. Cada roteador tem o seu router ID, tá? Então ele está dado na topologia. E o cara está perguntando, dada a topologia abaixo, que o router ID está escrito em cada roteador, quantas redes terão eleição DDR e BDR? Depois, quais os roteadores que serão eleitos como DR e quais serão eleitos como BDR? Se tiver, né? Então, vamos começar pela primeira. O que vocês acham aí nessa topologia? Quantas redes nós temos com eleição DDR e BDR? O Ricardo tá rápido no gatilho, hein? Energético é bom, cara. Amanhã eu vou ter que acordar 4h30 da manhã para poder ir pro aeroporto. Tomara que eu consiga dormir hoje. Então a gente tem aqui, ó, quantas redes? O Ricardo respondeu, né? São duas. Que tipo de rede tem eleição DDR e BDR? São as redes LAN do tipo Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, qualquer rede que seja Broadcast Multi-Access. Então, Broadcast Multi-Access são redes Ethernet, do padrão Ethernet, Fast Ethernet, Giga, tá? Você tem vários hosts na mesma rede compartilhando. E rede WAN, quem tem isso aqui são as redes NBMA, que são as redes Non-Broadcast Multi-Access, que são as redes Frame Relay X25, quando você configura a WAN inteira na mesma rede IP. Aqui, ó, eu tenho quantas redes? Ó, a gente tem uma rede aqui,
A gente tem uma rede LAN aqui, ó. Tem mais uma rede WAN ponto a ponto aqui, tem mais uma rede LAN aqui, ó. Só que aqui qual é o esquema, né? Essa rede aqui é ponto a ponto. Então, essa rede aqui, ó, não vai ter eleição. E essa rede aqui é ponto a ponto, também não vai ter eleição, né? Então, nós temos duas redes com eleição. As duas redes LAN. Beleza? Todo mundo conseguiu entender aí, enxergar? Tranquilo? Opa, agora entrou mais gente aí, né? Na brincadeira. Maicon, Volney, Jefferson. Tá tranquilo para vocês também? Depois que a gente achou o tipo de rede, agora a gente tem que achar quem vai ser o DR e o BDR de cada rede. A eleição é feita por rede, tá? Então aqui, ó, tá participando o Corp 1, Corp 2, Corp 3 e Corp 4. Desses caras aqui, ó, quem que vai ser o DR? Qual é a regra para a eleição de um DR? Aqui não é ter mais voto, né? O DR, ele é o cara que tem o... Vamos colocar assim, ó, na sequência. 1. Maior prioridade. 2. Maior IP de loopback. E 3. Maior IP geral. Então ele leva em consideração primeiro a prioridade. Alguém deu prioridade? Ninguém deu prioridade nenhuma. Depois ele fala que é o maior IP de loopback ou o maior IP configurado entre a rede, né? No roteador você tira o maior IP e o maior IP entre os roteadores vai ganhar. Como o cara só me deu o router ID, eu vou ter que escolher aqui, ó, né? Tem um cara que é 10.1.10, 10.1.20, 10.1.40 e 10.1.30. Qual desses caras é o maior? É o Corp 4, né? Que é o 10.1.40.40, ó. Porque aqui, ó, 10.1, 10, 20, 30 aqui define que esse cara é o maior, né? Então o Corp 4 aqui, ó, ele vai ser o DR. DR aqui não é aquela coisa chata com a mulher e com a namorada da gente, né? Como é que é? Discussão de relacionamento, isso aqui não tem nada a ver. E o segundo maior, né? Antes desse cara, vira o BDR. Então quem que vai ser o BDR? O 10.1.10, 10.1.20 e 10.1.30. Corp 3. Então esse cara aqui é o BDR. Então aqui nós temos uma rede com eleição, o DR é o 10.1.40 e o BDR é o 10.1.30, né? O Corp 4 é o DR, Corp 3 é o BDR. E na rede de baixo, que só tem dois routers, quem que é o DR e quem que é o BDR? DR é o Branch 1 ou o Branch 2? É isso aí. O Branch 2 tem um IP maior, né? Ele tem o IP 10.2.20.20. E o Branch 1 tem o IP 10.2.10.10. Então, o Branch 20 vai virar BDR aqui nessa rede. Então, ó, matamos aqui, ó. Quem vai ser eleito como DR? Corp 4 e Branch 2. Quem vai ser eleito como BDR? O Corp 3 e o Branch 1. Beleza? Essa vai cair, hein? Alguma coisa desse tipo vai cair, eu tenho certeza. Não sou mãe de Ná, mas eu consigo adivinhar umas coisinhas. Conseguiram entender na prática aí a questão do DR e BDR? Como é que calcula, como é que acham eles? Alguém tem mais alguma dúvida ou podemos partir para o capítulo 9? Rumo ao 9.
Então vamos lá. Capítulo 9 não é um capítulo difícil, tá? Só que ele é um capítulo que não é muito valorizado pelo estudante do CCNA. Mas eu vou dizer o seguinte, na minha vida como coordenador, eu entrei como coordenador de equipe trabalhando com Cisco diretamente, né? Eu comecei aí em 2005 em um parceiro da Cisco e eu fiquei até 2009 coordenando uma equipe bastante grande, tá? Esse capítulo aqui é fundamental para todos os caras que estavam na minha equipe, tá? Para todos os meus colegas que trabalhavam comigo lá na área técnica, que é a questão de upgrade de iOS, downgrade de iOS, como é que você arruma um roteador que está com problema. Quem trabalha num parceiro da Cisco instala muito roteador, tá? Configura muito roteador. Então esse capítulo é bastante importante. Quando você já trabalha numa empresa que é cliente, não é parceira, você acaba pegando os equipamentos prontos e colocando eles para funcionar ou então mantendo eles, tá? Mas quem trabalha em parceiro acaba fazendo muito isso. Colocar o iOS, fazer upgrade, downgrade, colocar configuração, esse tipo de coisa assim, tá? Esse é o foco desse capítulo. Vamos começar aqui, ó, com o primeiro protocolo chamado CDP. Esse cara é quentíssimo para o CCNA porque é proprietário da Cisco, tá? Então, o Cisco Discovery Protocol. Ele é um protocolo que permite que você acesse um resumo das configurações dos outros roteadores conectados, tá? Então, ó, ele descobre e exibe informações baseado na camada 2, tá? Então, ele está baseado na camada 2 no modelo de enlace. No modelo OSI, né? Na camada de enlace. Proprietário da Cisco e vem habilitado em todas as portas por default. Tem muitas empresas, como instituições bancárias, que consideram o CDP um risco de segurança. Porque o CDP ele coleta informação e te dá muito facilmente essas informações. Então eles mandam desabilitar. Tá? Só que tem situações que você não pode desabilitar esse cara. Roda da camada de enlace e utiliza um frame diferente do Ethernet. Ó. Ele usa um frame chamado Snap. Cuidado com isso aqui, tá? Então ele usa um frame do tipo Snap. Mostra apenas informações dos vizinhos diretamente conectados. Então, você não consegue ver um cara que está a mais de um salto de você, que não está diretamente conectado a você, ao teu roteador, ao teu switch, tá? Só dos diretamente conectados. Então assim, ó, os roteadores sabem informações de quais roteadores através do CDP. Vamos supor, vamos pegar essa topologia aqui, ó, topologiazinha do lado, ó. Então esse roteador aqui, ó, por exemplo, que está escrito aqui, ó, IP do roteador AppleTalk. Esse cara aqui, ó. Esse cidadão aqui, ó. Ele só vai conhecer informações via CDP desse e desse cidadão, só dos diretamente conectados. Se tiver um switch aqui, ó, também do switch que está na rede dele, tá? Então, desse cara aqui, ele não vai saber. Esse aqui não vai saber. Então, já esse roteador aqui, ó, ele vai conhecer desse aqui, ele vai conhecer desse aqui e desse roteador aqui. Tá? E assim por diante. Então é só dos vizinhos diretamente conectados. Tá? Tem muito exercício do CCNA, muita questão prática assim, que o cara cobra o conceito do CDP. Porque como você consegue pegar informações, vocês vão ver que eu consigo tirar até um IP do outro cara, mesmo que eu não conheça o IP desse cara diretamente, mas se eu conseguir entrar aqui, ó, eu dou um show CDP, descubro o IP do vizinho, ó, eu entro nesse cara, descubro via CDP o IP desse cara e dou um telnet para ele e consigo entrar na máquina para descobrir coisa, tá? Você também pode descobrir, então eu já falei isso aqui, né, que a gente pode descobrir coisas dos vizinhos, e ele permite coletar informação só dos diretamente conectados. Isso é muito importante. Esses são os comandos, essa é a base do CDP, tá? Primeiro, ele vem ativado em todas as interfaces, seja roteador, switch, telefone IP da Cisco, servidores como o Cisco Call Manager, tá? o Cisco Unified Communication Manager, que é o nome agora, tá? CUCM, que é o servidor de telefonia IP. Então todos os equipamentos aí eu venho com esse CDP habilitado.
No roteador, isso quer dizer que ele vem com esse comando aqui, ó, CDP Run habilitado, em modo de configuração global. Se eu quiser desabilitar tudo, no CDP Run. Tá? Agora, você pode querer desabilitar o CDP de uma interface. É só você dar o comando no CDP Enable. Esse foi uma das questões que caiu para mim no CCNA. Tinha um quadradinho assim, ó. Puta, meu CCNA é velho, tá? Meu CCNA é velho pra caramba. Então tinha um quadradinho assim, eu tinha que digitar no CDP Enable. Ele perguntava para mim, ele dava uma historinha para mim e pedia para configurar, para tirar o CDP. Eu fiz o CCNA há muito tempo atrás, né? Então eu tive que colocar esse comando. Não tem mais nada a ver com o CCNA que é de hoje em dia. E nem tem esses quadradinhos aqui, né? Para você colocar mais. A coisa mudou completamente, tá? Para que eu vou querer desabilitar o CDP? Se for um padrão da empresa, ou então, por exemplo, você tem um roteador que tem uma saída para a internet. Não tem por que o roteador que está lá na internet troque informação do CDP com você. Então, você pode entrar na interface, vamos supor que você liga a interface na interface FAST 0/0. Você entra nela e dá um No CDP Enable. Pronto, desabilitou só nela e você não vai trocar CDP com o roteador que está lá na outra ponta da internet. Beleza? Essa é uma aplicação útil do CDP. Para ver Show CDP, você tem uma visualização geral e aí vem os que mais caem, os mais quentes. Show CDP Neighbor, Show CDP Neighbor Detail, Show CDP Entry e o nome do cara, aqui, ó, por exemplo, Show CDP Entry Matriz. Você só vê o Show CDP Neighbor Detail desse cara, tá? Então esses dois comandos aqui, ó, o Neighbor Detail e o Entry, eles são iguais. Se eu escrever o host name do vizinho, eu vejo só a informação dele. Se eu escrever asterisco, os dois comandos ficam iguaizinhos, tá? Aí tem um aqui, Show CDP Interface, só para você ver as características da interface. A gente vai ver depois que ele só mostra os tempos que o CDP está trocando. Aí você pode dar o Show CDP Interface de uma interface só e o Show CDP Traffic para ver se o CDP está falando com o outro lado, né? Você consegue ver os contadores aí incrementando do CDP. Beleza? Então aqui, ó. Primeiro comando, Show CDP Neighbor. Ele fornece informação sobre identificador do vizinho, por exemplo, o nome do roteador, o host name do outro lado, identificador de porta local, identificador de porta remota, em que porta o cara está conectado e em que porta dele você está conectado também. Lista de capacidade, se é um roteador ou é um switch, uma versão do iOS e também aqui, ó, a plataforma de hardware. Se o cara perguntar para você, você tem acesso só a um switch, tem um roteador conectado com aquele switch, ele quer saber qual é o modelo daquele roteador que está conectado no switch. Dá um Show CDP Neighbor, que você vai ter o modelo aqui, ó, do cara. Então olha aqui, ó. Aqui tem a saída de um Show CDP Neighbor que eu utilizei no roteador da DLTech, tá? Isso aqui é o firewall da DLTech. Então veja, no nosso firewall aqui, ó como é que sai o CDP Neighbor, ó. Em cima ele tem o Capability Codes, ó. R de Router, T de Transbridge, B de Source Route Bridge, S de Switch, H de Host, I de IGMP, R de Repeater, P de Phone, tá? Veja que tem uns caras com nome maluco, CEP alguma coisa, isso aqui é nome de telefone, ó. Conectado na minha porta 05, 04 e 06. Ah, desculpa, isso aqui não é o router, esse aqui é o switch, tá? Esse aqui é o switch da DMZ. Então eu tenho a 05, 04 e 06 conectados com telefones IPs. Todos eles estão na porta 1 do telefone IP. Esse telefone só tem uma porta para conectar no switch. Então, ó, tem um telefone que está na 05, um na 04 e um na 06. Aí depois tem um cara que é o DLTech CUCM. Isso aqui é um H, um host em VMware que está na Ethernet 0. Isso aqui é um CUCM, um Call Manager, que a gente ligou lá de teste, tá? Para responder dúvidas do CCNA Voice. A gente tem um Call Manager em VM ligado nesse cara.
Depois tem o DLTech, DLTech-FW, dltech.com.br, na Giga 0/1. Opa, boa noite, Antônio. Na Giga 0/1 é um roteador 1841 e está ligado na Fast 0/1 dele. E na Fast 0/2 do switch tem um outro cara chamado DLTech que está ligado na Fast 0/0 dele e é um 2801. Então a gente tem 3 IP-fones, um servidor de Call Manager, um 1841 e um 2801 ligados nesse switch aí, tá? Bastante coisa dá para fornecer, né? Dá para eu desenhar topologia de rede com esse cara, tá? Eu tenho aqui, ó, um switch, eu sei que eu tenho 2 routers aqui, ó. Olha lá, ó, eu posso colocar aqui, ó, que cabo tá ligado em cada router. Eu sei que aqui, ó, tá num dos routers está na Fast 0/1, no outro router está na Fast 0/0. Então, pô, tá, dá a topologia inteira. No meu switch aqui, ó, isso para hacker é um prato cheíssimo, tá? No meu switch eu tô com esse cara aqui, ó, na Giga 0/1 e do outro lá eu tô na Fast 0/2, tá? O que o Antônio colocou ali, ó, é uma realidade, eu já tinha até comentado, né? Isso aqui para um hacker é um prato cheio. Por isso que muitas empresas desabilitam o CDP na rede, tá? Só que tem um grande problema aqui. Quem usa telefonia IP da Cisco dificilmente vai conseguir desabilitar o CDP sem ter prejuízo, tá? O CDP ele acaba funcionando para vários outros tipos de protocolos e de coisas aí que os roteadores e switches fazem. Então, por exemplo, para o telefone IP aqui, ó, o CDP passa qual a VLAN de voz que o cara tem que pegar. Um telefone IP, ele é conectado numa VLAN de voz. Então toda a parte de voz passa pela VLAN de voz. E aí ele pega o que tem na VLAN de dados que você criou e joga para o micro que está conectado na ponta dele, tá? E se não tiver o CDP, é um problemaço aí para você. Porque você vai ter que configurar a VLAN de voz no telefone. Você vai ter que pegar lá no telefone, entrar naquelas setinhas do telefone e jogar a VLAN de voz lá pela setinha. Então é bem complicado de fazer isso, tá? Beleza? Então podem existir questões onde o cara te dá uma topologia, não dá IP nenhum, só te dá acesso a console a um determinado roteador ou switch e te pergunta qual é o que roteador você está conectado no vizinho. Aí você vai lá e conecta no cara. Não é bem assim, Marcon. Você precisa de várias coisas, tá? A telefonia IP da Cisco, ele precisa do CDP. O CDP ele passa a VLAN de voz que vai pegar o DHCP. Dentro do DHCP que você vai colocar qual servidor TFTP o cara tem. Então o buraco é mais embaixo. Se vocês tiverem curiosidade disso, o CCNA Voice lá que a gente tem tá muito bom e explica todas essas coisas. Olha só a diferença aqui, ó. Show CDP Neighbor. Então ele te dá um resumo, ó. Falou o nome do cara, qual porta ele está ligado, qual é o tipo de equipamento e que porta está ligado lá do outro lado. Agora, o Show CDP Neighbor Detail, que é igual ao Show CDP Entry asterisk, ou então você pode colocar Show CDP Entry e colocar, por exemplo, só Router B, ele vai te dar só a informação do Router B, ele mostra bem mais coisa, ó. Ele mostra um endereço IP, ele mostra a versão de software que você está trabalhando, qual release você está, tá? Ele mostra para você a interface que você está conectado, o tipo de equipamento, que você é um router, a porta que você está conectado do outro lado, ó, isso aqui ó, é a tua porta, isso aqui é a porta lá do outro roteador. Isso sim aqui para o hacker é um prato cheio, né? Ele tem até o IP. Mas para a gente, na prática, né? O que podem cobrar disso aqui numa prova de você? É esse conhecimento de que com o CDP, mesmo que você não tenha a topologia de rede, você consegue montar ela indo ponto a ponto, né? Porque, por exemplo, se eu tenho essa topologia aqui, ó, eu só tenho console nesse roteador.
Se eu der um show CDP neighbor detail aqui, ó, nesse cara, e todo mundo for Cisco e tiver CDP, ele vai conseguir pegar o IP desse cara e desse cara. Você vai lá dar um telnet, por exemplo, nesse aqui, aí você vai ver quais são os IPs padrões, desculpe, as senhas padrões que usa na rede, vai conseguir acessar esse cara, dá um show CDP neighbor daqui e consegue passar para cá, show CDP neighbor daqui, passar para cá, e ir montando a topologia de rede que você tem de todos os roteadores, tá? Então isso é um conceito que pode ser cobrado em relação ao CDP Neighbor Detail, tá? Que você consiga pegar o IP e portas que os caras estão conectados. Show CDP Interface, ele mostra uma coisa que é a frequência de atualização e o hold time. Frequência de atualização, o CDP fica mandando informação de 60 em 60 segundos, tá? Se ele não receber informação, ele guarda por 3 ciclos, ó, 180 segundos. Se não receber durante 3 ciclos, ele apaga aquela entrada, beleza? Então ele tem uma frequência de atualização de 60 segundos e o hold time de 3 vezes, que são 180. Ó, aqui eu tenho a saída de um show CDP interface, daquele switch, ó. Ele mostra fast 0/1, CDP packets 60 segundos, hold time 180 segundos, tá? Isso está igual para todas as interfaces aqui. Comandos adicionais, tem aqui um clear CDP table e counters, show CDP traffic, que eu falei para vocês, que mostra o tráfego dos pacotes. Aí tem o show debugging, para você ver se tem algum debug habilitado. Tem os debugs aqui desses caras. Tem alguns comandos que você pode dar, CDP timer, CDP hold time. Mas assim, ó, o Ricardo já colocou, meu Deus, lá. O mais importante foram o que eu mostrei, que é o show CDP neighbor, show CDP neighbor detail, show CDP entry asterisco e show CDP entry com o nome do cara. O resto aqui, ó, é mais para vocês terem conhecimento e saberem que existe isso aqui, tá? E dá uma olhada nos nomes aqui, ó, para que se caia uma questão lá, qual debug é válido para eu olhar as adjacências do CDP? Você sabe que é debug CDP adjacência. Não vai ser debug CDP neighbor, ó, não existe, não tem ali, ó. Qual o debug que eu posso usar para os eventos do CDP? É o debug CDP events. Muito raro cair isso aí. Sinceramente, eu nunca ouvi ninguém falar que pegou esse tipo de questão pela frente, tá? Isso aqui é mais para vocês praticarem. E provavelmente no Packet Tracer, a maioria disso aqui não é nem suportado, tá? Pessoal, alguma pergunta aí do CDP? Tranquilo? O CDP ele tem entrado em questão prática, junto com outras coisas, tá? Depois eu vou dar a dica para vocês aí, quando a gente for fazer aqui a prática, tá? Outras formas de acesso e monitoração. A gente já viu agora que a gente pode acessar o roteador até o momento, né? Via console, via VTY com telnet. Agora tem o CDP também, né? Que a gente pode acessar informações dos outros roteadores. Mas para você gerenciar e monitorar, ainda tem aqui, ó, syslog, SNMP, o próprio ICMP com o ping você pode usar como monitoração. Você tem 2 programinhas, o SDM e o Cisco Configuration Professional. Na realidade o SDM já saiu de linha, tá? Mas nessa versão de CCNA ele continua sendo citado, mas não cobrado. E o SSH aqui, o Security Shell, que é a versão segura do Telnet, tá? Então o syslog nada mais é que um serviço para receber mensagem. Sabe essa mensagem que o roteador dá quando uma porta sobe, que a porta fica up? Se você configurar um servidor de syslog e digitar esse comando aqui embaixo, aqui, ó, login, e dar o IP do servidor, ele vai mandar aquela mensagem para esse servidor. E você pode configurar o nível de debug que você quer, o nível de tipo de informação que você quer, tá? Isso é muito usado para fazer auditoria.
Então o pessoal faz auditoria e também no troubleshooting ele é usado para ajudar a fazer troubleshooting, tá? Você não tem como ficar monitorando a rede 24 horas por dia e às vezes você tem que fazer correlação de evento, né? Caiu um negócio lá em alguma parte da rede que pode estar relacionado a alguma outra interface que caiu em outro lugar. Aí você pode entrar nos arquivos de log e procurar para ver se tem alguma correlação. Então para ativar o syslog, você tem que ter um servidor de syslog. E aí você vai colocar no roteador login e o IP do servidor. Se vocês quiserem testar isso em casa, você tem que ter o GNS3, tá? Não o Packet Tracer. Então você pode ativar um roteador com GNS3, você pode fazer ele se comunicar com o teu micro, ativar o 3C Daemon. Esse programinha, ele é um programinha da Tricom, ele está disponível lá na área do aluno, na biblioteca, nos arquivos, em programas, tá? Você pode baixar, instalar no teu micro. Ele tem um servidor de syslog dentro dele. Aí você vai lá e coloca no teu roteador login, o IP da tua máquina, e o cara vai enviar as informações para lá, tá? Você consegue ver o serviço de syslog rodando. Ele é UDP e roda na porta 514. Só tem que tomar cuidado com o firewall do Windows, quem estiver usando Windows, e do Linux aí também, quem estiver usando Linux, né? O firewall do host, porque às vezes eles bloqueiam essas portas aqui diferentes, tá? O SNMP, ele é um protocolo de rede onde você tem agentes e um gerente, tá? Então, nos roteadores, você vai instalar uns agentes, no roteador já tem instalado, desculpa, tá? Os agentes que eles coletam dados aqui, ó, nessa MIB, o Management Information Base. É um banco de dados que tem um monte de coisa lá que o roteador disponibiliza com esse padrão, tá? E esse agente se comunica com um gerente, que é um software de gerência, tá? E ele se comunica pelas portas 161 e 162. Aí o cara pode fazer muita coisa. O cara pode monitorar as interfaces, pode monitorar HD. Num roteador, por exemplo, ele pode monitorar o uso da memória RAM, o uso da CPU. Ele pode monitorar a carga da interface com uma ferramenta chamada MRTG, tá? Esse MRTG é uma ferramenta que usa aí o SNMP e monta para você um gráfico do uso da tua interface, tá? Isso aqui é uma coisa adicional, não é uma coisa que cai no CCNA, tem um padrão de configuração aqui embaixo, caso vocês queiram configurar e testar. Vocês podem baixar também um programa que é um gerente SNMP, tem vários gratuitos aí na internet, fazer essa configuração aqui ó, no roteador e botar para rodar, tá? Você tem aqui, ó, o essencial são isso aqui, ó, SNMP Server Community. Você tem uma community read only e read write, tá? Então você coloca um nome para read only e um outro nome para read write. E lá no teu servidor, lá no teu sistema de monitoração, você vai colocar essa mesma community aqui para dar acesso para ela, tá? Você pode colocar então o chassis ID, location, o contato, e aí tem aqui o SNMP Server Host, e você vai colocar o IP do cara, a community que você quer que ele tenha, e aqui são algumas coisas que você pode colocar adicional. Isso aqui é mais ou menos como um espelho de configuração, tá? SDM e CCP, esses caras são dois produtos da Cisco. A maioria dos roteadores novos já vem com o Cisco Configuration Professional Express instalado nele, tá? O que é um Cisco Configuration Professional Express? É um Cisco Configuration Professional reduzido para você configurar a parte básica via web. Então isso aqui é praticamente a morte do CLI. Só que não é bem assim, né? Só que a galera ainda gosta muito de CLI porque acaba se tornando mais simples quando você vai configurar vários equipamentos do que fazer por um programa desses. Mas esses dois programas são web-based e facilita muito a configuração inicial e, na realidade, facilita a configuração completa, tá? Então aqui o SDM, ele tem uma telinha desse tipo aqui, ó. Isso aqui é uma telinha do SDM, ó. O cara vai criar um NAT. Tudo aquilo que a gente faz via CLI, que vocês vão ver no capítulo 13, eu venho aqui, dou um Launch de Selected Task,
escolho quem é a interface de entrada e quem é a interface de internet, next, next, finish, plau, configurou. É bem assim, tá? Quero configurar uma VPN, também. Eu falo quem é a origem, quem é o destino da VPN, next, 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 finish, configurou a VPN. Você tem que fazer algumas coisinhas a mais e está funcionando, tá? Então, tanto o SDM quanto o Cisco Configuration Professional, o Luciano resumiu o que eu queria fazer e o que eu ia falar, tá? Tanto com um quanto com o outro, a coisa fica sem graça, porque vira igual um Windowsão, né? Aí é que tá. O Antônio falou uma coisa aqui que é o segredo da coisa. Nem todo mundo vai pegar um SDM ou um Cisco Configuration Professional e vai sair fazendo tudo. Porque o cara não sabe o que tem que configurar. Então, mesmo que você vá configurar uma VPN em Next, Next, Finish, tem algumas coisas que você vai precisar colocar. Então você vai ter que saber entrar via CLI para ativar algumas coisas que tem nele. E também não adianta você pegar um negócio desse se você não sabe o que é um hostname, se você não sabe o que é um enable secret, se você não sabe nada, tá? Então, na realidade, o Cisco Configuration Professional e o SDM, eles são legais para quem já sabe alguma coisa e só quer facilitar o seu trabalho, tá? Para acessar tanto o Cisco Configuration Professional quanto o SDM, você vai ter que ativar algumas coisas. Eu vou colocar aqui o script que é para ativar o SSH, tá? Isso aqui é o script do SSH, que o SDM pede isso daí para ativar o SSH. E ele pede também que você habilite o HTTP. Então, para você ativar o SSH, que é para pegar aquela tua interface de telnet e transformar numa coisa segura, tá? Você precisa de algumas coisas. Você precisa configurar esses passos, tá? Então, o SSH, diferente do telnet, ele é uma conexão segura, é criptografada, tá? Roda na porta 22 do protocolo TCP. O telnet passa tudo em modo claro e roda na porta 23. Então, para habilitar o SSH, eu tenho que colocar o hostname, eu tenho que colocar a new model, username e password. Existem duas maneiras de você deixar com que faça login no teu roteador, tá? O que a gente aprendeu colocando lá é line VTY0 até 15, password Cisco, login é o loginzinho local, é o login mais simples que tem. Esse cara aqui é um pouco melhor do que aquele, tá? Então quando eu coloco esse new model, eu vou ter que ter obrigatoriamente um login e uma senha. Senão você não conecta mais no teu roteador. Não coloquem essa tranqueira desse comando sem ter um usuário e uma senha. Senão você perde acesso ao roteador, tá? Então, antes de colocar esse new model, coloca um username, um usuário, password ou secret. Você pode, alguns iOS aceitam você colocar aqui, ó, secret, Cisco ou o que você quiser, tá? Aí você tem que colocar um nome de domínio, porque ele vai pegar o hostname e o nome do domínio para gerar a chave de criptografia. E aí você tem que gerar a chave, ó, CryptoKeyGenerate RSA, ele vai gerar a chave do SSH. Aí tem algumas coisas aqui que são opcionais. IPSSH Timeout 60 e IPSSH Authentication Retries 2. Esses dois comandos aqui, ó, eles são comandos recomendados pela Cisco, tá? Aí você entra na line e coloca transporte input SSH. A tua line não vai mais aceitar que você coloque, que você conecte com a interface via telnet, tá? Então se você colocar esse comando aqui, ó, transporte input SSH, é só via SSH, tá? Você pode colocar, por exemplo, transporte input telnet SSH. Aí beleza. Transporte input SSH. O Antônio, você está falando desses dois comandos aqui anteriores? Esse cara aqui, ó, é um timeout, tá? Um timeout é o quê? Se a conexão ficar mais de 60 segundos fora, ele derruba a conexão. Tipo aquele exec timeout que a gente colocou. E o outro, Authentication Retries, ele vai tentar só 2 vezes a autenticação.
Aí, se 2 vezes der errado, o cara vai cair e vai ter que tentar autenticar de novo, tá? São parâmetros aqui de segurança, que não caem no CCNA. Então aqui, ó, isso sim é o comando que podem te perguntar, tá? O cara vai lá e coloca transporte input SSH. O que que aconteceu? Você acabou de habilitar o SSH, você acabou de habilitar o acesso seguro à tua line, tá? Aí, se você quiser, você pode configurar a versão também, tá? Tem aqui, ó, IP SSH version 1, IP SSH version 2. Para você voltar ao normal, você coloca no IP SSH version. Você configura o V1 e V2 ao mesmo tempo. Se você colocar IP SSH version 1, ele só aceita a versão 1. IP SSH version 2 só aceita a versão 2. É quando se você não colocar nada, ele aceita tanto a versão 1 quanto a versão 2 do SSH, tá? Beleza? É uma receitinha de bolo, tá? É uma receitinha de bolo. No Packet Tracer, ele aceita você habilitar SSH nos roteadores e switches. Então vocês conseguem fazer o teste. Não sei se todos os comandos vão entrar, mas você consegue criar a chave de criptografia com o CryptoKey Generate RSA. E você consegue fazer alguns testes aí, tá? Para você acessar o roteador via SSH, você não vai conseguir mais via o Telnet, né? Você vai ter que usar um programinha, como por exemplo o PUT. O PUT é o programa mais usado para você fazer conexão SSH com os seus roteadores e switches, tá? Então, esse cara aqui é um programinha que você pode usar para tudo. Você pode usar para conectar via SSH, via Telnet e também via console. Eu tenho usado o PUT agora para fazer tudo quanto é coisa. Eu conecto via SSH, via console ou via Telnet, tudo via PUT. Ele é muito bom, você consegue gravar as conexões que você tem. Então o meu micro aqui, ele cria, dependendo onde eu coloque o meu serial para USB, ele cria com 14, com 15, com 18. Eu vou lá e salvo com o nome, né? Conexão pela USB 1, pela USB 2, USB 3. Então já está configurado. Onde eu colocar minha USB, eu vou lá e só clico e saio falando. Mesma coisa para os meus roteadores que eu tenho na sala, né? Roteador de lab, ou então o roteador mesmo corporativo, eu já criei uma conexão SSH direto nele. É SSH para o roteador tal, SSH para o roteador não sei o que. Então já está criado direto e salvo, né? Eu só vou lá, dois cliques e conecto nos equipamentos. Então agora a gente vai entrar na parte de iOS. Então a gente viu CDP, a gente viu um pouquinho de syslog, SNMP. Isso é uma coisa que é difícil cair no CCNA, mas é bom vocês terem uma noção que existe. Vocês podem ver isso na prática e serem cobrados, né, de monitorar os roteadores e switches que vocês têm. Aí a gente viu a questão do Cisco Configuration Professional e o SDM. E agora a gente vai ver um pouco do iOS, tá? Gerenciar o iOS. Então, basicamente, a gente tem os softwares na memória do roteador, né? Então, a memória RAM está executando a configuração e executando o sistema operacional. Na NVRAM a gente tem a configuração inicial e na flash a gente tem a imagem do iOS, né? O iOS não se instala no roteador Cisco. Você simplesmente copia ele para flash e quando você liga o cara, ele pega e executa ela na memória RAM, tá? Assim como todas as instruções que você definir, ele vai executar na memória RAM. Então, o sistema operacional da Cisco, ele tem várias versões lá. Tem versão 10, versão 11, versão 12 e agora está na versão 15. Então, o que vocês vão mais ver na prática são versão 12 e versão 15. O CCNA, ele está na versão 12, tá? Ele não está na versão 15, ele está na versão 12. Então, o software da versão 12, ele tem dois tipos de software. Ele tem esse modelo aqui, que é o mais antigo, e tem um modelo um pouco mais novo. Então, veja aqui, o modelo mais antigo, ele tem aqui, ó, C2600, essa parte da frente identifica que o cara é um roteador 2600. JS,
Esse cara aqui identifica os recursos que você tem, tá? Quais facilidades você tem. O L significa o formato do arquivo, se ele é compactado ou não compactado, se ele roda direto da flash, se ele precisa ser extraído primeiro. E aqui você tem a versão do iOS. Esse cara é um 12. Não é 12.13 esse cara aqui não, tá? Esse cara é um 12.1 release 3, esse cidadão. .bin aqui, beleza? Então, esse cidadão aqui, ó, ele tem mais ou menos essas nomenclaturas aqui, ó. Então, ó, o I, o J, o P, esses Y da vida, o K, o O e o S, são todos relativos a esse carinha aqui, ó, essa parte de baixo. Esse C2600 é o modelo, tá? Então vai ter C2600, C3200, C3600, C2500 e assim vai. Aí esse JS, por exemplo, aqui, ó, ele tem o J de Enterprise e o S de Plus. Então esse cara é um iOS Enterprise Plus. O L quer dizer que ele roda direto da flash, runs from flash, tá? Então ele roda direto da flash. E o .bin é extensão, tá? A extensão dos iOS são .bin. Então veja, antigamente eu tinha o IP Routing, o Enterprise, Service Provider, esse Y aqui, ó, IP Routing, tem Low-End Routings, Missing Some IP Routing Features. Aí tem aqui, ó, K2, K8 e K9, que é a parte de criptografia. Então o K8 só aceitava o Ds e o K9 aceita o Triple Ds. O O é para Firewall, o S é o Plus. Aí aqui, ó, para a parte de como é que ele está arquivado. O L roda direto da flash, o M roda na RAM e o Z é um arquivo compactado, tá? Não precisa decorar isso aqui. Isso aqui é mais para vocês terem conhecimento de como é o iOS, tá? Para vocês saberem o que vocês estão lidando. Se vocês pegarem o roteador, está escrito C2600 I MZ1213, esse I aqui é o que quer dizer que é um IP route, tá? É o softwarezinho mais simples que tem. Nesses roteadores antigos, ele não faz nem roteamento entre VLAN. Então ele é bem simplesinho mesmo, tá? Vamos só terminar isso aqui antes do intervalo. É rapidinho. De mais ou menos 2006 para cá, surgiram as versões de iOS baseadas em pacote, tá? Então a gente tinha o IP Base, tem IP Voice, que é para a parte de voz, Advanced Security, que é para segurança, tem muitas facilidades aqui, Service Provider Services, Enterprise Base, Advanced IP Services, e esse aqui é o mais joia de todos, que é o Enterprise Services, não, esse aqui é o mais joia de todos. O Advanced Enterprise Services, tá? Esse cara tem facilidade que não acaba mais. Dá para fazer CCNA, CCNP, CCIE, o que você quiser com ele, tá? Então, a partir do 12, a gente está na versão 12.4 da iOS, a mais nova, a partir acho que do 12.3, ele já começou com essa nomenclatura aqui de IP Base, IP Voice, Advanced Security, Service Provider, Enterprise Base, Advanced IP Services, Enterprise Services e Advanced Enterprise Services, tá? Você pode ver que o nome é bem sugestivo, né? Que tipo de facilidade vai ter no IP Voice? Vai ter facilidades de voz, né? Então, os nomes ficaram mais sugestivos do que você ficar interpretando aquela coisa arada lá. Vamos voltar aqui para o antigo aqui, ó. Do que ficar interpretando essa coisa arada aqui, né? De J, MZ, sei lá o que mais. Então, o nome aqui, ó, ficou bem mais intuitivo já, né? Você já sabe mais ou menos o que você está pegando, tá? Então isso aqui é a versão 12.3, 12.4 do iOS. E no mais novo, que é a 15, você só tem um software base. E aí você compra a licença, são só 3 licenças. Então você vem com o IP Base, primeiro o iOS é o iOS 15 Universal Image, tem algumas imagens diferentes aí vem o IP Base nele. Aí se você quer ter segurança, você compra licença de security. Quer ter Unified Communication, você compra licença para voz, né? Quer ter a parte de dados, BGP, essa coisa lá da mais avançada, você compra licença para dados.
Então é justamente isso, né? Esse cara aqui, ó, o Antônio colocou ali que é o pulo do gato, né? Então o cidadão criou um iOS só e agora não tem mais como você ir lá no site da Cisco e ficar fazendo download da iOS ou achar por aí. O iOS, a imagem universal, você até acha, mas para você habilitar segurança, Unified Communication e dados, você tem que pagar, tá? É lógico que existe uma licença experimental, uma licença de teste que você consegue ficar por um bom tempo rodando, tá? Mas na prática não tem jeito. Você vai ter que pagar para utilizar todas as facilidades aí que o iOS versão 15 tem. Beleza? Bem bolado, mas ferrou com a galerinha, né? Agora com esse negócio aí desse iOS, o GNS 3 para a versão 15, por exemplo, não funciona, né? O GNS 3 funciona até aqui, nessas versões aqui do 12.4, tá? A versão 15 ele já não funciona mais. Apesar de que os comandos de iOS são muito parecidos e tem 2, 3 comandos aí que variam da versão 12.4 para 15 e algumas coisas no comando show também aí, do show hyperroute, alguma coisa assim que varia, tá? Mas varia pouca coisa. Você consegue fazer ainda, mesmo que mude o CCNA para a versão 15, você consegue usar o Packet Tracer, o GNS3, para estudar para o CCNA, beleza? Alguma dúvida aí, pessoal? Vamos dar aquela paradinha? Ou vamos direto hoje? Aqui é o cliente que manda. Paradinha, eu já teve um voto para paradinha. Então, galera, são 9h06 agora no meu relógio. Lá pelas 9h15, por aí assim, a gente volta aqui, tá? Entre 9h15 e 9h20, a gente tá aí de volta. Todo mundo viciado na luz. Então vamos lá. Agora, vamos dar continuidade aqui. Para você verificar o iOS, é aquele já comando que a gente já usou, né? Já viu, que é o Show Version, né? E o Show Flash. Então no Show Version a gente consegue ver a imagem, o tamanho da memória flash, qual iOS foi carregado, a origem de onde ele foi carregado e o registro de configuração, tá? Então aqui, ó, tá um exemplo desse iOS aqui. Um iOS de 2.600, ó. Foi carregado da Flash C2600i MZ, ó, o i aqui, ó, quer dizer que é um IP Base, tá? Então é um softwarezinho simplinho. Foi carregado a partir da Flash. A gente sabe que a Flash dele tem 8 MB e que ele está com registro de configuração 2142, ó, tá errado, né? O certo seria 2102. Então aqui estão as informações importantes para iOS. De onde o cara carregou, qual é o tamanho total da flash e qual é o registro de configuração, tá? Isso aqui são as coisas importantes aí em relação a iOS que o comando show version dá. O show flash, ele dá pra gente aqui embaixo, ó, available, o used aqui, ó, desculpa. Deixa eu apagar e fazer a redondinha aqui de novo, porque ficou meio feio o treco aqui. Então a gente tem aqui, ó, 4.710.400 bytes available. Então quer dizer que eu tenho 4 MB aqui, ó, mais ou menos disponível. E eu usei, ó, 1.000.060 MB usado, né? Então isso aqui é uma flash de 64 MB. Eu tenho 60 MB da flash usado e 4 MB livres, tá? Isso aqui é um roteador 1841, ó, o iOS DLC 1841 Advanced Security K9 MZ 151M2. Isso aqui é a versão antiga da versão 15, tá? Os primeiros que surgiram, que ainda tinha Advanced Security e tal, não era com licença, tá? Ainda tinha a versão 15 que era desse jeito aqui. As primeiras que existiram.
E esse cara tem muita coisa dentro da flash, né? Tem 64 MB, porque aqui dentro tem a parte de IPS, tá? Isso aqui é um roteadorzinho que tem IPS carregado, então ele tem um monte de arquivo aí, os arquivos de configuração do IPS. Para acessar a memória, você tem vários dispositivos. Ó, tem a boot flash, a FTP, NVRAM, RCP, slot 0, slot 1, system, tem o USB flash. Se o teu roteador tem entrada via USB, ele vai ter o USB flash. Então cada um desses caras aqui, ó, é como se fosse um sistema de diretório, né? Então você tem cada um desses caras aqui, é um sistema do cidadão. Quando você, agora, como a gente está falando da iOS, né? A principal parte é como é que você carrega o iOS, né? Como é que o roteador carrega. A gente viu que basicamente é o que? Você testa o router, encontra e carrega o iOS, encontra e carrega as configurações iniciais, tá? Então testar o router é o tal do post, que fica aqui nesse tal do Bootstrap, que é o softwarezinho baixo nível, né? Que faz o cara ter as operações iniciais. Depois você encontra e carrega o iOS, encontra e carrega a configuração. O padrão, se você não fizer nada com o roteador, e ele tiver com aquele registro de configuração 0x2102, ele vai procurar um iOS na flash. Se não tiver, ele vai para o servidor TFTP, e se não tiver, ele entra em ROM Monitor. Antigamente existia o tal do iOS reduzido da ROM. Isso é para os 2500, para o Cisco MC3810, tá? Depois dos 2600 para cima, não tem mais essa história de iOS reduzido da ROM. Você entra em ROM Monitor, tá? Então o cara tenta na flash, tenta no servidor TFTP, entra em ROM Monitor. Mesma coisa a configuração inicial. Se o cara carregou o iOS da flash, vamos supor, tudo bonitinho, ele procura o arquivo de configuração na NVRAM. Se ele não achar, ele vai no servidor TFTP. Se ele não achar, ele fica esperando que você entre via console com a configuração, tá? Caramba, tá aparecendo coisa aqui na tela. Fantasmas que foram desenhados há muito tempo atrás. Vou apagar todos esses bolinhos aqui. Então aqui, ó, você tem um passo a passo da inicialização do roteador que pode ser cobrado no CCNA. Até agora a gente viu uma parte básica, tá? Na realidade, se você for estudar mais a fundo, você vai ver que o roteador, ele faz o quê? Primeiro, ele carrega o bootstrap genérico para fazer o tal do post. Esse bootstrap genérico aqui, ó, ele leva a instruções para outros modos de operação. Depois que ele é carregado, ele vai ler o registro de configuração para ver o que é que ele tem que fazer, tá? Então, na realidade, o cara carrega o bootstrap, lê o registro de configuração. Se o registro de configuração está normal, 2102, por exemplo, ele vai procurar os comandos de boot system dentro do arquivo de configuração. Se tiver algum comando desse aqui, ó, ele vai executar, tá? Então não é simplesmente ele ler o registro de configuração e ir lá e fazer o que tem que fazer. Então, se o registro de configuração estiver normal, ele vai carregar esse tal de comando de boot system, tá? O que é o comando de boot system? São esses comandinhos aqui, ó. É o boot system que você dá o comandinho em modo de configuração global, e você pode instruir como é que o roteador vai carregar o iOS. Então, por exemplo, o cara deu aqui um boot system flash e coloca o nome de um iOS. Ele deu depois boot system TFTP, colocou o nome do iOS e o IP de um TFTP. E por último, boot system ROM. Aí o que ele vai fazer? Ele vai procurar esse arquivo na flash. Se não tem, ele vai procurar esse arquivo nesse servidor TFTP. Se não tem, ele entra em ROM Monitor. Se você tiver outros arquivos bons na tua flash, ele não vai usar, tá? Não vai usar, ele vai desconsiderar. Ele vai fazer o que você configurar no comando de boot system.
Então, na realidade, não é só procurar e carregar o iOS. Então, quando o roteador inicializa, que ele lê o registro de configuração, se tiver 2102, ele vai procurar por isso aqui, pelo boot system. Se não tiver nada, aí sim, o padrão é para flash. Se não tiver nada na flash, ele procura no servidor TFTP. Se não tiver nada no servidor TFTP, ele vai para o iOS limitado da ROM, que na realidade não existe mais. Então ele vai cair em ROM monitor. Beleza? Conseguiram visualizar esse passo? Foi esse passo que eu omiti no capítulo 6, tá? Então no capítulo 6, a gente falou que o cara ia ler o registro de configuração. Se tivesse 2102, ele procurava o iOS na flash, procurava no TFTP, se não tivesse, entrava em ROM monitor. Na realidade, se tiver o 2102, ele primeiro vai procurar por esses comandos de boot system. Se não tiver o comando de boot system, aí sim ele segue o padrão, que é ir para flash, vai para o TFTP e vai para ROM. E se na flash tiverem vários iOS, ele tenta procurar sempre o mais atual, tá? O comando de boot system tem alguns exemplos aqui, ó. Boot system flash GNS new image. Isso aqui o cara configurou para um GNS 3 lá, ele nomeou o iOS dele de GNS new image. Depois ele colocou boot system TFTP, o nome do iOS e o IP do servidor TFTP, tá? Aí você tem que garantir, se você fizer uma coisa dessa aqui, ó, você tem que garantir que o roteador vai ter acesso ao servidor TFTP, né? Senão ele não vai carregar o iOS. Depois ele colocou o boot system ROM. Então ele vai procurar na flash o GNS new. Se não tiver nada, ele vai para o servidor TFTP com IP 172.16.13.111 e procura um iOS chamado iOS Image. Se não tiver nada, ele vai entrar em ROM Monitor. Se você tiver no 2501, num MC3810, você vai entrar no modo reduzido da ROM, no iOS reduzido da ROM. Ele escreve o hostname do cara e entre parênteses ele coloca uma letra, ele coloca o boot. Ele coloca entre parênteses boot. Se você vê isso aqui num 3810 ou num 2500, quer dizer que o teu iOS não subiu, tá? E ele subiu o iOS reduzido da ROM. Os comandos de boot system são aditivos. Então se eu colocar boot system flash gns new-image 1, eu falei, ah não, mas eu não queria isso, eu queria outro. Se você escrever boot system flash gns new-image 2, ele vai procurar primeiro o 1 para depois procurar o 2. Entenderam? É que nem rota. Se você colocar IP route 0000 saindo pela serial 0/0. Eu falo, ah não, mas eu não queria fazer pela serial, eu queria fazer pelo IP. Aí você vai colocar lá, IP route 0000000192.168.51. Você vai ter duas rotas. Ele não apaga a primeira, ele é aditivo. Mesma coisa o boot system. Se você escrever em cima com outro nome, ele não escreve em cima. Ele vai colocar outro comando embaixo, com prioridade menor. Então o primeiro que você entrar é o primeiro que ele vai tentar. O segundo é a segunda prioridade, o terceiro é a terceira prioridade, o quarto é a quarta prioridade e assim vai. Tem empresas que usam o boot system por questões de segurança. Eles querem sempre estar com o iOS mais atualizado e não querem que outro iOS rode. Então o cara usa o boot system para fechar a versão de iOS que vai entrar no roteador, tá? Eu acho isso... Eu, particularmente, acho que isso é uma besteira, mas tudo bem. Entenderam aqui o boot system? Beleza? Já falamos do iOS, como é que a gente faz backup da configuração do iOS? Comandinho copy, tá? Então, basicamente, quando você faz a configuração, ele vem para memória RAM. Se você der um show running configuration, você vai ver a configuração corrente. Na startup configuration, você der um show startup configuration, vai estar só aquilo que você der um copy running config startup config, né? Que era o antigo WR, né? O write memory. E a imagem de iOS vai estar na flash. Se você der um show flash ou show version, você vai ver que iOS
está lá na flash e qual foi carregado, tá? Então, para eu fazer cópia da configuração, ó, configuração inicial via CLI, fica armazenada na memória RAM. Para eu fazer uma cópia, eu dou um copy running config startup config. Isso aqui vai para a memória NVRAM, lá para startup config. Quando você desligar e ligar o roteador, ele vai inicializar com a configuração nova, tá? A gente pode fazer um backup da configuração na memória flash, ó, copy running config flash, e você pode fazer backup no TFTP, copy running config TFTP. Aí é só você digitar o IP do TFTP que ele vai gravar lá, tá? Eu vou mostrar para vocês. Só que antes de jogar coisa no TFTP, faz um ping. Porque normalmente o roteador perde o primeiro, segundo pacote por causa do ARP, né? Então faz um ping antes que o cara já resolve o nome, já tem o ARP, o switch coloca o MAC do cara na tabela MAC do switch, fica tudo belezinha. Quando você for transferir a configuração ou o iOS, você não vai ter perda de nenhum pacote, tá? Então aqui eu tenho copy running config TFTP. Aí o cara pede para você qual é o IP do TFTP. Você entrou com o IP, ele vai copiar o cara e vai gravar. Ah, desculpa. Você coloca o IP, coloca o nome, tá? Normalmente o cara coloca o nome do roteador traço config e você copia o cidadão. Salvar a configuração na flash é para você ter um backup. Se algum maluco der um erase start, você tem um backup na flash. Eu faço isso. Quando o meu roteador da empresa, eu tenho a configuração dele na NVRAM, lógico, né? Eu tenho uma cópia na flash e eu tenho uma cópia no meu micro. Tá? Então na flash eu posso salvar um monte de coisa. Eu posso salvar a configuração. A gente grava, se você tem telefonia IP, por exemplo, você grava a música em espera no roteador, você faz um monte de coisa. A flash não serve só para iOS, ela é uma memória. Se tiver espaço, você pode colocar o que você quiser lá dentro, tá? Beleza? Então eu particularmente, quando eu faço configuração de um roteador, por exemplo agora, amanhã eu vou viajar para São Paulo, e eu e o Alexei, que é o outro professor que trabalha também, que responde de vez em quando o fórum aí para vocês, né? A gente fez a configuração do roteador, aí salvou no computador uma cópia e salvamos também na flash do roteador outra cópia, tá? Porque se der algum problema a gente tem em dois locais. E a flash é segura, mais segura até que a NVRAM, né? Uma coisa que você pode usar é fazer a cópia da configuração para um arquivo de texto. Normalmente a gente faz como essa cópia? Eu dou um show run, vou com a barra de espaço, seleciono tudo, copio e colo. Tem um jeito que você pode fazer no hiperterminal, que é capturando o texto. Ó. Putz, mas é hiperterminal, tá? Então quem usa hiperterminal, vai lá no transfer, captura texto, você vai criar um arquivo, né, como se você estivesse criando um log. Você entra no roteador e digita terminal length 0, que é para não ter quebra de linha. Aí você vai dar um show run, o cara vai passar todas as linhas da configuração e gravar no arquivinho de vocês, tá? E aí depois você entra lá no roteador de novo e dá um terminal length 24, 25, 30, depende de quantas linhas você quer que o teu terminal tenha, para não ficar também te incomodando, né? Quando você coloca terminal length 0, às vezes o comando é muito grande e passa tudo e você não consegue achar o que você queria, tá? Então essa aqui é uma função do hiperterminal, de captura de texto, e ele vai gravar um arquivinho para você, onde você quiser no teu computador. Agora, iOS, né? iOS ele fica dentro da flash. Se você quiser fazer um upgrade de iOS, você vai ter que pegar um iOS mais atual que o teu e copiar para dentro da tua flash. Se você quiser fazer um backup do teu iOS, você vai ter que pegar da flash e copiar para um servidor TFTP. Então o primeiro aqui, ó, que está fazendo copy TFTP flash, eu estou querendo copiar um outro arquivo de iOS para dentro da minha flash. Tá? Aí veja que ele aparece aqui, ó, source remote host address, coloquei o IP do servidor
TFTP, né, que é de onde eu vou pegar. Source File Name, coloquei o nomezinho do iOS que eu quero pegar do roteador. Aí Destination, ele coloca o mesmo nome aqui, é só você dar um Enter. Aí ele vai lá acessar o servidor e procurar o arquivo. Achou o arquivo, o Lazarento te pede aqui, ó, Erase Flash Before Copy. Se você não tiver ligado, você dá um Enter e apaga a flash e fica só com aquele arquivo, tá? Então, na realidade, se couber mais de um iOS na tua flash, nem precisa apagar. É só você escrever N ali de no, né? E o cara vai copiar outro iOS para dentro. Agora, se você der um confirma, ele vai colocar aqui, ó, Erasing Device, e vai dar um pica-pau aqui, né? E aí, Erased. Ele apagou tua flash. Tudo. Tudo. Se você gravou teu arquivo de configuração de backup lá dentro, se tinha música em espera, se tinha outros arquivos do roteador, você perdeu tudo, tá? Você tem que tomar cuidado com isso, ó. Aí ele faz um load, copia o iOS, ó. Quando ele copia, ele coloca esses pontos de exclamação, quer dizer que a cópia está sendo feita, verifica o checksum e diz que está o copiado e tá beleza, tá? Então com isso aqui, ó, o cara provavelmente fez um upgrade de iOS. Ele tinha um iOS mais velho do que esse aqui e colocou um iOS mais novo, tá? E para fazer o contrário, para salvar um iOS teu no TFTP, você, por exemplo, instalou um monte de roteador e quer ter uma cópia do iOS. Você dá um copy, flash, se você quiser, você já pode colocar 2 pontos e o nome do iOS, espaço TFTP. Se você não quiser colocar, você pode colocar copy, flash, espaço TFTP. Aí depois você escreve o nome do iOS que você quer colocar e o IP do TFTP, tá? Então é bom você ter uma cópia dos iOS. É bom sempre na prática, colocou um roteador na rede, faz uma cópia do iOS, faz uma cópia da configuração, tá? Fácil, né? Tranquilo? Alguém tem uma pergunta aí sobre o comando copy aqui? Então, para fazer uma cópia, então eu posso fazer um backup ou puxar alguma coisa para dentro do roteador. Configuração, backup é copy, startup config TFTP ou copy running config TFTP. Para você puxar uma configuração nova, copy algum arquivo para startup config, copy TFTP running config. Se você quiser brincar com iOS, é copy TFTP flash para você puxar um arquivo novo e copy flash TFTP para você gravar um backup teu lá no TFTP. Agora vem algumas tarefas aí que você pode precisar na prática, que é quebrar a senha de um roteador e recuperar o iOS de um roteador, tá? Quebrar a senha é um processo que você vai dar uma enganadinha no roteador. Então você vai interromper a inicialização, alterar o registro de configuração, aí o roteador vai subir zerado. Aí você altera a senha de console, de VTY, enable, usernames que você tenha, restaura o registro de configuração e reinicializa o roteador. Então você vai enganar o roteador antes de ele terminar a inicialização, tá? É isso que a gente vai fazer. A gente vai dar um miguezinho aí no roteador, tá? Então ele tem um passo a passo, tá? Como é que eu dou esse migué nesse passo a passo? Eu vou dar essa enganada alterando o registro de configuração. Nós temos basicamente 2 registros padrão, um registro padrão aqui, ó, né? O 2102. Se você colocar o 2142, ele carrega o iOS e ignora o arquivo da NVRAM. Então ele sobe como se estivesse zerado. Mas a tua startup config está lá, tá? A tua startup config está lá. Aí qual que é o grande segredo daqui do gigante, né? Quando você der um enable, o roteador já entra em modo privilegiado. Aí você sobe a configuração que está na NVRAM, como você já está em modo privilegiado, ele não vai pedir a senha. Aí é só você ir lá e alterar as senhas. Entendeu aí a jogada? Vamos ver com passo a passo aqui, ó. Vai ficar bem simples, tá? Então, ó, primeiro, tem que ser via console. Conecta o laptop via console, abrindo o hiperterminal, teraterm, put, o que você quiser. Aí, vai lá no botão de on-off,
o famoso botão do on-off, né? Desliga o roteador e liga. Pressiona Ctrl Break nos primeiros 5 segundos da inicialização para o roteador entrar em home on. Então eu vou matar a inicialização do roteador. Eu vou colocar ele em home on de propósito, tá? Em home on, você vai alterar o registro de configuração para 2142. Então tem dois comandos, que é o confireg ou O/R, tá? Esse aqui são para os roteadores mais novos. Confireg 0 vezes 2142. Os mais antigos são O/R 0 vezes 2142. E dá um boot ou I para o roteador inicializar. Quando o roteador inicializar, ele vai voltar como se não tivesse configuração backup na NVRAM. Ele vai voltar lá com o modo setup. Você dá um Ctrl C ou um No. Aí você vai entrar com o comando copy start running. Esse aqui é a parte fundamental para você não perder as suas configurações, né? Tá tudo lá na Startup Config. Só que o teu roteador pensa que não tá. Então você tem que voltar o que estava lá para o teu roteador. Então você vai entrar em modo de configuração, vai entrar em modo privilegiado e dar um copy startup config running config. Aí sim, altera senhas de enable, console, usernames. O que tem senha no roteador? Enable secret, dentro das lines de console e VTY, e tem os usernames e passwords ou username e secret. Você vai ter que trocar todas essas senhas, tá? Altera o registro de configuração para 2102. Você vai entrar com o comando em modo de configuração global config-register 0 vezes 2102 e salva a configuração e dá um reload. Tem um passo aqui, ó, que está omitido, é que as interfaces aqui, ó, você vai ter que colocar elas para app, tá? Porque quando você dá o copy start running, as interfaces ficam todas em shutdown. Então você vai ter que entrar nas interfaces e dar um no shut antes de terminar esse negócio aqui, tá? Vai ter que dar no shut em todas as interfaces antes de terminar esse passo. E aí é só correr pro abraço. Se você não esqueceu de nada, né? Se você não fez que nem eu várias vezes, que esquecia de alterar alguma senha importante e não conseguia acesso, se você foi um cara que não é cabeça dura e trocou tudo, você vai ter acesso ao roteador tranquilamente agora, tá? Então é esse passo a passo aí. O que é a pegadinha, né? O que o cara pode cobrar com relação a isso? Primeiro, registro de configuração, 2142 para recuperar a senha, 2102 é o padrão, o normal. O que acontece se você esquecer de fazer o passo 8? E reinicializar o roteador? O Antônio matou ali, ó, hein? Ele retorna sem configuração aqui, ó. Então se eu não fizer o passo 8, ele continua em 2142. Está tudo bonitinho, tuas senhas estão bacanas, está tudo beleza, mas ele retorna sem a configuração. Então você vai ter que praticamente não fazer tudo, mas praticamente uma parte aqui você vai ter que fazer. Você vai ter que dar de novo um copy start running no cara, você tem que dar de novo um copy start running, dar um no shut nas interfaces, alterar para 2102 e dar um reload, tá? Então se você não lembrar de voltar para 2102, toda vez que você desligar o roteador, ele volta zerado, tá? Beleza? Então o cara pode perguntar, você é administrador de rede de uma empresa e você fez o processo de recuperação de senha em um roteador. Porém agora estão reclamando que toda vez que o roteador reinicializa, ele volta sem configuração. O que aconteceu? Você deixou em 2142, você esqueceu de voltar o registro de configuração para 2102, tá?
Ou então ao contrário, né? O cara fala, você fez a configuração, você fez a recuperação de senha e notou que o registro de configuração está em 2142. O que pode acontecer? Toda vez que eu desligar o router, ele vai voltar como se tivesse zerado. Tá? Isso aqui é um passo a passo que vocês podem fazer no Packet Tracer. Eu vou até mostrar para vocês. Não sei se vai dar tempo de mostrar hoje, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Isso aqui é um passo a passo que dá para fazer no Packet Tracer. Ele aceita. Basta você colocar o micro ligado via cabo de console. Então você coloca o micro via cabo de console e ele aceita você fazer esse teste aqui, né, de recuperação de senha e tudo mais. Agora, isso aqui você perdeu a senha, tá beleza, tá tranquilo ainda, né? Você viu que o procedimento aqui não é difícil, é fácil. O que dá medo da galera de verdade aqui... Alguém não entendeu algum passo desses aqui antes da gente passar para frente? Tranquilo aí a receita de bolo? Então, agora, o que eu faço quando o meu roteador entra em Home Monitor? Liguei o roteador, ele está em Home Monitor. Dica prática: se você pegar um roteador velho para montar o teu lab, um roteador antigo, pode ser que ele leve 2, 3 inicializações para ligar. Tem roteador que eu já peguei que você liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Na terceira, quarta vez ele liga, tá? Agora, se passar da quinta vez, esqueça. Aí está com algum problema, tá? Tem com alguma encrenca. Normalmente, você vai ter que pegar e carregar um iOS válido no cara. Tá? No tombo, né? Você vai lá, liga, desliga, liga, desliga, ele vai uma hora, ele funciona, que nem o Windows. Então, quais são os principais problemas que afetam a carga de iOS? Instrução de boot system incorreta. Um cara chegou lá e colocou boot system, colocou o nome do arquivo errado e na sequência colocou boot system ROM. Lascou. Se o nome do arquivo está errado, ele vai entrar em Home Monitor, tá? Esse daí é xarope de resolver, tá? Mas tem como resolver. É só você fazer aquele processo de o cara carregar o iOS sem a configuração e arrumar o boot system, tá? Aí é mais ou menos como quebrar a senha. Valor incorreto do Configuration Register. O Configuration Register, se tiver com final 0 ou final 1, ele vai entrar em Home Monitor. Já aconteceu, o Volney está falando que já aconteceu com 2.500. Se você colocar o boot system errado, cara, você tem que fazer o processo de recuperação de senha, só que ao invés de trocar a senha, você tem que trocar o boot system, ou tirar ele fora, né? Imagem flash corrompida e falha de hardware, tá? Falha de hardware e imagem flash corrompida, normalmente ele dá uma mensagem para você. Ele te dá uma mensagem que o hardware está com problema. Às vezes ele não dá e você vai ter que acabar trocando a flash, tá? No caso de uma falha, o roteador entra em Home Monitor, que é o ROMON 1. Aí isso aqui a galera treme em campo, tá? Para recuperar existem dois modos: TFTP DNLD e Xmodem. São comandos que estão dentro do Home Monitor. Tem roteador que não aceita o TFTP DNLD. Por exemplo, linha 3600, se eu não me engano, é só Xmodem, tá? O TFTP DNLD é um cara que sobe um IP, uma máscara, um IP de servidor TFTP, você coloca um nome do arquivo e ele puxa via rede. Então o TFTP DNLD ele puxa via rede, via TFTP. E o Xmodem ele puxa via cabo serial. Então eu tinha um roteador, um 3620, que só aceitava Xmodem. Levava 2 horas para carregar um iOS, se eu não me engano, de 6 MB, tá? Levava mais ou menos 2 horas, 1 hora e pouco aí para carregar um iOSzinho desse. Porque o cara troca via cabo serial. Apesar de que você pode mudar a velocidade do cabo serial, mesmo assim é uma nhaca, tá? Então esse cara aqui é o melhorzinho que tem, o TFTP DNLD. Tem alguns comandinhos aí que é importante para o dia a dia de um CCNA. Tá? O confireg, ele permite que se configure a velocidade da console, caso você vai utilizar o Xmodem. Então você vai lá e coloca um confireg, dá um entra, aí ele te dá algumas opções que você pode ir mudando com letras e números, tá? Confireg 0 × 2142, confireg 0 × 2102 para você trocar
o registro de configuração em Home Monitor, ou O/R, né? O I ou boot para dar um reload em Home Monitor. Aí tem o TFTP DNLD e o comando xmodem, tá? Então aqui, ó, um exemplo do cara dando um confireg aqui, ó. Ele te dá aqui configuration summary, um monte de coisa. Aí ele te dá uns itens aqui, ó. O item, se você quiser mudar aqui, ó, ele tá change console baud rate. Se você der um yes, ele vai mostrar quais as velocidades. Ó, o 7 muda para 115 e 200. Se você mudar isso para fazer uma recuperação de iOS, depois você tem que voltar para 9600, tá? Isso aqui dá um rolo danado. Uma dica para vocês, na prática, para você suspeitar que o cara está com velocidade diferente, é quando você começa a ver caractere especial. Você dá um enter, aparece coração, aparece alguns naipes de baralho, tá? Quando começa a aparecer caractere estranho, pode ser que alguém trocou a velocidade para 115 e 200, tá? Aí se você aumentar a velocidade da tua console para 115 e 200 e funcionar, era isso. Transferência via xmodem, ele é xarope, tá? Então você tem que primeiro abrir o teu servidor TFTP e garantir que o iOS está lá disponível lá no teu micro, tá? Desculpa, esse cara não é servidor TFTP, esse cara é via xmodem. Você tem que ver onde é que está o arquivo de iOS dentro do teu computador. Você tem que saber a pasta certinho, bonitinho lá. Aí você vai pegar e deixar preparado no roteador isso aqui, ó, xmodem-c e o nome do iOS, tá? Aí você vai entrar no hiperterminal, ir lá no xmodem, mandar transferir, escolher o arquivo e dar um OK, e no roteador e dar um enter. Aí os dois caras sincronizam e começam a transmitir via xmodem, tá? Não é difícil de fazer, mas é demorado pra caramba. Isso aqui, o xmodem ele tem no hiperterminal, agora eu não sei se ele tem no PUT e no restante dos caras. Eu sei que no hiperterminal o xmodem existe, tá? Alguém sabe aí se tem xmodem em PUT, em TeraTerm deve ter xmodem. No hiperterminal eu tenho certeza que tem, tá? Então, ó, isso aqui eu estou transmitindo via cabo serial, aquele cabinho azulzinho. Então eu pego aqui, ó, dou um confireg. Quando o cara falar aqui, ó, change console baud rate, eu dou um yes e mudo para 115.200. Aí eu vou lá no meu hiperterminal, mando transmitir o arquivo, venho no roteador e coloco esse comando para ele receber o arquivo. Aí, bicho, esquece, vai embora, vai tomar um cafezinho, vai fazer alguma coisa que vai demorar. Já no TFTP DNLD, você tem que estar com o teu computador ligado na mesma rede que a fast do roteador, ou então o teu computador preferencialmente ligado via cabo cross direto no roteador, tá? Aí coloca na tua placa de rede, por exemplo, IP 10.0.0.1, 10.0.0.10, 10.0.0.20 com uma máscara qualquer, tá? Liga o servidor TFTP, que dá para baixar lá da área do aluno, aquele Tricon Diamond da vida. Aí você vai ter que configurar o TFTP DNLD. Se você der aqui um TFTP DNLD, você vê a configuração atual. Você tem a configuração atual do cara, tá? Se você ainda não configurou, você vai ter que colocar esses parâmetros aqui, ó. IP address, IP subnet mask, default gateway, TFTP server, TFTP file. Você vai colocar IP underline address em maiúsculo igual e já na sequência colocar tipo 92.168.1.0. IP subnet mask igual blá blá blá. Default gateway igual o IP. TFTP server igual o teu IP. O default gateway e o TFTP server, normalmente a gente coloca o IP da nossa máquina. E o TFTP file é o nome do arquivo que o cara vai buscar. Aí você vai no roteador e digita TFTP DNLD. Se todos os parâmetros aqui ó, estiverem ok, você vai dar um yes aqui, ó, do wish to continue aqui, ó, yes, e o cara vai baixar o iOS para você, tá? Via TFTP. Sinceramente, parece bem fácil, né? O que vocês acham? É uma receitinha de bolo, né?
Mesmo que nunca fez, né, Antônio? Se você olhar essa receita de bolo, parece simples, né? Mas vou falar o seguinte: na hora do apuro, esse treco aqui para funcionar é chato pra chuchu, tá? Eu já vi gente perder muito tempo. Normalmente em laboratório a gente faz de primeira e dá certo. Em campo, eu não sei por que esse trem aqui ele fica totalmente. Ele resolve dar canseira na galera, tá? Em campo esse treco aí resolve dar canseira na galera. E tudo dá errado, é o cabo, é o servidor TFTP que não funciona, aí tem o firewall. Putz, não pode esquecer disso, tá? Na tua máquina lá, ó, tem o firewall do Windows, do Linux, tem que desabilitar os firewalls, tá? Tem que às vezes desabilitar até a tranqueira do antivírus para você poder funcionar. Como você vai ligar direto no roteador, você não vai pegar vírus, né? Desabilita tudo quanto é filtro que você tiver habilitado aí para fazer isso. Uma vez funcionou, ele vai ser rapidinho, vai transferir. Eu vou mostrar para vocês um aqui na outra aula como é que faz. Eu vou fazer para vocês aqui, para vocês verem eu fazendo a questão do CDP. Tudo que a gente viu aqui, eu vou mostrar para vocês na próxima aula, tá? Uma coisa que não cai no CCNA, tá? Mas isso aqui é uma coisa para a vida prática da gente. Quando você carrega um iOS novo, seja via TFTP DNLD, seja via um upgrade de iOS normal, todo iOS tem um negócio chamado MD5. É uma conta que a Cisco faz com o arquivo original e aquilo dá um valor em numérico, tá? O roteador tem um comando para calcular o MD5. O comando é esse aqui, o verify. Verify barra MD5, coloca flash, dois pontos, o número do arquivo. Você dá um enter, ele vai calcular e vai te dar um resultado. Aí você pega, compara com o que está na página da Cisco para ver se não tem nenhum erro. Por quê? Às vezes quando você usa o TFTP, como ele é UDP, ele é totalmente sem segurança, né? Ele é daqueles cara que é best effort, ele manda que se lasque, pode ser que perca algum pacotinho. E nessa perda, pode ser que bem na hora que você vai usar um protocolo de roteamento, era aquela linha de comando lá que faltava e você vai ter um problema, vai travar o roteador, vai dar um reload no roteador, vai acontecer alguma coisa, tá? Então, na prática, quando você mexer com o iOS, puxou um iOS novo para o roteador, ou então fez um download para um backup de segurança no teu computador, roda o MD5 do cara. No teu computador tem um programinha que você pode baixar aqui, ó, desse Softpedia, Get System, que é desse campinho, desse link. Na realidade, tem na área do aluno, se não tiver eu vou colocar essa semana lá, tá? Vai ter um programinha que é o MD5.exe. Você pega, simplesmente você clica lá, coloca o teu iOS, o link, né, da onde é que está, você vai abrir uma pastinha do Explorer, colocar o link e mandar calcular o MD5. Ele pega e calcula para você. Aí você vai lá no site da Cisco e compara com o MD5 que a Cisco tem para aquele arquivo da iOS. Se os dois estiverem ok, quer dizer que o iOS que está no teu computador está íntegro. Se tiver diferente, apaga aquela porcaria e vai baixar um outro, né? Vai ver se a tua fonte não estava errada também. E ver até no teu roteador. Se o iOS do teu roteador não está com problema. Às vezes o iOS do roteador está bom, quando você vai carregar para a tua máquina ele perde algum pacote e não está legal. Então você pega e compara para deixar um cara íntegro. O que vale é o MD5 que está lá na Cisco, tá? O que vale é o que está lá na Cisco. Beleza? Entendeu? Isso aí é só uma dica prática, tá? Eu já me lasquei muito com essa história de iOS. Se vocês pretendem ir à frente, né, além do CCNA, é bom vocês aprenderem a usar o GNS3, colocar iOS e tudo mais. E na prática, se vocês já trabalham ou vão começar a trabalhar com equipamento Cisco, quando você fala de iOS, é muito interessante a gente verificar o MD5 para ver se os iOS estão íntegros, né? Você não chega numa hora de um processo lá, bem naquele momento que não pode parar, o roteador para e estraga todo o teu trabalho, estraga a tua rede e você fica com um problemão na mão por uma besteira, né? Que você poderia ter verificado no roteador aí de uma maneira tranquila. Beleza?
Então, pessoal, com isso a gente fecha o capítulo 9. É claro que lá na área do aluno tem mais detalhes, né? A gente faz aqui um resumo aí do que é mais importante. Na próxima aula eu vou colocar alguns roteadores de verdade. Eu ia fazer hoje com Packet Tracer, não deu tempo, mas isso aqui já era esperado, poderia não dar tempo mesmo, era uma coisa que eu já esperava. Então na próxima aula, em vez de fazer com Packet Tracer, eu vou trazer, como eu estou dando aula em casa, eu vou trazer alguns roteadores e um switch aí para casa e faço essa prática com vocês aí com equipamento de verdade aqui no meu computador, tá? Vou mostrar para vocês a recuperação de iOS, vou tentar fazer um TFTP DNLD, vou tentar e vou conectar meu roteador também, meu computador nos roteadores usando o SDN e o Cisco Configuration Professional, tá? Que são dois softwares muito interessantes. Nesse momento não tem caído no CCNA nada sobre isso, mas vocês vão ver só como é fácil configurar a parte básica do roteador com esses dois softwares. Como falam, dá até raiva. Pessoal, alguma pergunta aí? Fiquei devendo alguma coisa de alguma outra aula que vocês lembrem, que vocês queiram perguntar para eu trazer na próxima. Se vocês lembrarem de alguma coisa, manda para mim por e-mail que às vezes a gente conversa alguma coisa, falta algum detalhe, eu prometo que vou trazer e acabo não trazendo, né? Se vocês lembrarem de alguma coisa, vocês podem mandar para mim por e-mail, me cobrar aí sem problema, tá?